Ó Senhor Jesus. Irmãos, boa noite. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos iniciando o novo alimento diário, né? Esse volume ele tem como título desse alimento diário a Igreja dos Primogênitos. E não só esse é o título desse volume, mas também é a nossa mensagem de hoje, a Igreja dos Primogênitos. E, dentre tantas notícias ruins, eu queria dar uma notícia maravilhosa. Todos nós pertencemos à Igreja dos Primogênitos. Senhor Jesus. E, irmãos, antes de começar essa mensagem, eu queria agradecer aos irmãos, né, e também pedir para que os irmãos possam se inscrever no canal, possam curtir o canal e também compartilhar. É uma alegria muito grande para nós, desde a primeira mensagem, que muitos irmãos entrando e curtindo e falando frases dentro da mensagem. Não só nós aqui da Igreja Vitória da Conquista, mas também muitos irmãos de outras localidades. Nós vemos irmãos de Itapetinga, irmãos de Brumado, irmãos de Itabuna. Senhor Jesus, isso aí, irmãos, mostra que realmente nós somos a igreja dos primogênitos. Por quê? Porque nós valorizamos a palavra de Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus estão na sua palavra. Quando aconteceu logo a gente começar a fazer essas gravações, eu lembrei, irmãos, que nada pode barrar a palavra de Deus. E eu lembrei de uma história, né, de muitos anos atrás, de Pedro Valdo, um empresário francês, que ele, ao ganhar o Senhor, ele teve o sentimento de transcrever a Bíblia, de escrever fascículos da Bíblia, e quando ele via alguém que tinha aptidão pela palavra de Deus, que queria desfrutar a palavra, que tinha um interesse, ele tirava aquele fascículo, aquela página, e dava para essa pessoa. Ou seja, contribuiu muito na época, né, para a reforma, e isso foi algo grandioso. Então, o que eu imagino, irmãos? Que nada pode barrar a palavra de Deus de chegar até nós. Ó Senhor Jesus, e o Senhor tem nos ajudado, nos dando sabedoria, para que essas palavras também possam estar nos edificando. E essa palavra ela tem chegado para você, ela tem te edificado, Senhor Jesus, mesmo estando nas nossas casas. Então, irmãos, como eu falei anteriormente, nós tínhamos desfrutado no semestre passado sobre o ministério da nova aliança, né? O ministério da nova aliança. Mas de que adianta, né, nós termos um ministério tão grande se não há os ministros para conduzir esse ministério? Então, nesse semestre, né, até setembro, nós vamos estar desfrutando dos ministros da nova aliança. Irmãos, que preciosidade, porque tantas coisas, tantos versículos, tantas mensagens, irmãos, que nós desfrutamos das conferências e também estamos checando com a palavra de Deus como Deus precisa dos ministros para levar adiante o seu plano, a sua economia, para também poder fechar essa era. Irmãos, e graças ao Senhor, Deus confiou o seu ministério à pessoa de Cristo. E Cristo, ele, como aquele filho fiel, ele cumpriu com o plano de Deus. Ou seja, ele foi o primeiro ministro a, a trazer esse ministério. E como primeiro-ministro, irmãos, nós sabemos que o Senhor ele teve a parte mais difícil. A parte mais difícil ficou com o Senhor Jesus. Qual foi essa parte mais difícil? Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por mim. Ele trouxe a vida de Deus para mim e para você. Senhor Jesus, ele deu a si mesmo por nós. Essa realmente foi a parte mais difícil. O Senhor, ele entrou na morte, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele se tornou o Espírito que dá vida, para que agora, de agora em diante, por meio do Espírito, esse ministério,
ele possa se expandir por toda a terra e alcançar as pessoas em todos os lugares que eles estiverem. Então, irmãos, esse foi o ponto inicial. Também nós precisamos ver, porque muitas vezes nós temos dúvidas, né? Alguém pergunta, quem trouxe esse ministério? Que ministério é esse? Né? Então, irmão, a função de um ministro é suprir vida. Ele supre vida para as pessoas. Ele desfruta desse Cristo todo inclusivo. Ele desfruta dessa palavra tão preciosa, mas não fica só para ele só. Ele leva para as pessoas. Ele infunde Cristo dentro das pessoas. Então, esse ponto é muito rico e muito interessante, porque o Senhor Jesus também, ele não quis só se entregar por nós na cruz, derramar o seu sangue por nós, se tornar o Espírito que dá vida. Mas a expectativa do Senhor Jesus era que a vida divina em nós pudesse levar esse ministério adiante, se expandir por toda a terra. Então, por isso que o Senhor, nesses 3 anos e meio do seu ministério, como fala em Lucas capítulo 3, versículo 23, a partir dos 30 anos, o Senhor ele começou com o seu ministério. E esse ministério terreno, ele perdurou por 3 anos e meio. E nesse ministério, irmão, enquanto ele vivia aqui na terra, ele com os discípulos, ele levava, conduzindo eles ali, ele mostrava qual era o interesse, era propagar a vida divina, era alimentar as pessoas, era libertar as pessoas da escravidão do pecado, né? Então, isso era possível somente através da vida divina. E também só era possível através do amor. Se você não ama, você não tem encargo por ninguém, você não se preocupa com ninguém, você se torna uma pessoa totalmente individualista, você só olha para você, para os seus problemas, para as suas necessidades, mas o Senhor treinou eles. E é isso que o Senhor está fazendo com cada um de nós. O Senhor quer nos fazer ministros da nova aliança. O Senhor, ele quer produzir ministros fiéis, que amam a palavra de Deus, que vivam pela palavra de Deus, que expande a palavra de Deus por todos os lugares, dando testemunho não de uma doutrina, não de uma religião, não de uma coisa superficial, mas de algo grandioso, irmãos, que é a vida divina. Então, todos nós sabemos que, durante todas essas coisas que estamos passando, o que nos consola realmente é a palavra de Deus, é esse Cristo maravilhoso, que pela misericórdia de Deus, ele nos chamou para sermos a igreja dos primogênitos. Ó Senhor Jesus, nós somos a igreja dos primogênitos. Então, nesse primeiro ponto, eu quero compartilhar mais essa parte sobre os ministros, né? O início do ministério. Então, o Senhor Jesus, ele deu início. Mas, irmãos, nós podemos ilustrar isso também como uma corrida de bastão, né? A gente vê sempre nas Olimpíadas aquela corrida de bastão. O primeiro, ele pega o bastão e ele corre, entrega para o segundo, que por sua vez faz o seu papel, desenvolve ali aquela atividade e entrega para o terceiro. O Senhor Jesus entregou para os seus discípulos. Mas hoje, irmãos, com quem está esse bastão? Você já se perguntou com quem está esse bastão? Esse bastão está com todos nós, os ministros da nova aliança. Nós temos a responsabilidade para levar isso adiante, irmãos, para fechar essa era. Uma era que hoje ficou claro, não podemos confiar nas instabilidades, não podemos confiar nas pessoas, não podemos confiar em nós mesmos, mas necessitamos confiar no Deus que ressuscita os mortos. A nossa confiança precisa estar em Deus, concentrada em Deus. É dessa forma que Deus ele gera os seus ministros. Então aqui, para a gente ir adiantando, essa aqui eu vou ler com os irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui o Senhor estava iniciando a prática, né, a essa comissão que ele tinha dado para os seus apóstolos. E aqui, irmãos, mostra que o desejo do Senhor era que eles
pudesse testemunhar desse Cristo, levando essa palavra por toda a terra, né? E o que acontece? Na verdade, eles precisavam de uma coisa, e eles iam receber. Vamos ler? Eu queria ler com todos os irmãos o que eles precisavam. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ó Senhor Jesus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a terra, até os confins da terra. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ele queria atingir os judeus, mas também o coração do Senhor era que toda a terra fosse alcançada. E graças a Deus, nós estamos aqui, nós somos alcançados. Isso é motivo de muita alegria, irmãos. Nada se compara com a alegria de você ter recebido a vida divina. Mas só que, na verdade, o que a gente também quer mostrar nessa mensagem, né? A igreja dos primogênitos. Que muitas coisas competem, irmãos, para desviar-nos dessa corrida, para nos atrapalhar, para nos distrair. Então, há inúmeras coisas, né? E aqui, mesmo depois que o Senhor esteve ali com eles, 3 anos e meio, que o Senhor esteve treinando eles, que o Senhor esteve aperfeiçoando eles, ainda assim, a mente deles ainda permanecia nas coisas terrenas, ainda estava focado nas coisas terrenas. Por exemplo, quando o Senhor falou aqui, do versículo 8, quando a gente volta aqui um pouquinho no versículo 6, ele fala, então, os que estavam reunindo lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Então, irmãos, aqui mostra que eles estavam preocupados ainda com as coisas terrenas. Eles achavam que o Senhor ainda estava falando com relação às coisas terrenas. Então, isso mostra o seguinte, que nós vivemos na terra, nós trabalhamos, nós vivemos, nós temos a nossa família. Então, toda essa esfera terrena, irmãos, ela acaba nos envolvendo e nos fazendo a viver por meio disso, achar que nós somos daqui da terra. Mas nós não somos da terra, nós somos celestiais. Nós devemos ser aqueles que, como a Bíblia diz, pensamos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então vocês já sabem o restante do versículo, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, eles ainda era pego de surpresa. Isso é uma advertência para nós. Então o Senhor respondeu para eles. E quando o Senhor respondeu de uma maneira forte. Isso significa que o Senhor, a pauta era o reino. A pauta aqui era a expansão do Evangelho, era alcançar as pessoas. Não era ele estar preocupado com o reino de Israel, talvez por querer tirar alguma vantagem sobre alguns povos, alguma humilhação que eles sofreram no passado. Não. A pauta aqui era o reino. Isso precisa arder no nosso coração. Por mais que a gente viva aqui, que faça isso, que trabalhe e tal, o nosso viver, o assunto da nossa vida, irmãos, não deve ser as notícias ruins, o assunto da nossa vida precisa ser o reino. Então o Senhor respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E continuando aqui, irmãos, né, mesmo assim, então depois sobre a liderança de Pedro, quando eles receberam esse espírito de poder, esse espírito econômico, eles começaram, irmãos, a praticar. E eles estavam dando testemunho, não era de uma doutrina, não era de uma coisa superficial, era da pessoa viva do Senhor Jesus. E multidões foram ganhas, irmãos, que espetáculos, que maravilha, muitas pessoas foram salvas, foram libertas através da palavra de Deus. Isso precisa encorajar-nos, nós como os ministros
da nova aliança, que isso aí precisa arder em nós, é a palavra que liberta as pessoas, que resolve a nossa situação. Senhor Jesus. Então, o que acontece? Aqui, mesmo depois eles se ficando acomodados, né? A gente vê que em Atos 8, capítulo 1, houve uma perseguição. E no capítulo 11, no versículo 19, eles foram dispersos. Irmãos, isso resultou em algo bom. Por quê? Porque através dessa perseguição, através deles terem sido dispersos, o evangelho chegou em Antioquia, né? E nessa cidade, ela acabou se tornando um centro de obra, algo maravilhoso, irmãos. Isso mostra o poder da palavra, não tem limites, não tem quem restringe, não tem quem consegue, a palavra ela flui, ela avança. Mesmo que você pare, o Senhor não vai parar, irmãos. Mas o Senhor não quer que nenhum de nós se perca nessa jornada. O interesse de Deus é que nós, como a igreja dos primogênitos, valorizamos o que o Senhor tem nos dado. E não só valorizamos para nós mesmos, mas podemos passar uns para os outros, para a nossa família, nas nossas casas, no nosso trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos, nós precisamos ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Por isso que aqui, em Atos capítulo 13, é maravilhoso, você sabe por quê? Porque essa igreja, ela tinha muitos gentios nessa igreja, e uma coisa que acontecia ali naquela igreja, irmãos, é o que precisa acontecer na sua casa, é o que precisa acontecer nas nossas reuniões. Você sabe o que era? O Espírito, ele tinha liberdade. O Espírito tinha liberdade. Irmãos, quando você deixa o Espírito ter liberdade, ele faz coisas grandiosas. O Espírito, ele precisa ter liberdade. Ele precisa ter liberdade na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso viver. Você precisa dar liberdade ao Espírito. Não é liberdade à nossa vida da alma. Não é liberdade ao nosso orgulho próprio, à nossa concupiscência, a maledicência, os desejos malignos. Não. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito. É isso que faz a vontade de Deus. E aí o que acontece? Uma igreja numa esfera dessa, dentro de uma esfera maravilhosa dessa, o que aconteceu? Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito. Para quê? Para continuar dando seguimento a essa obra maravilhosa, ao ministério. Porque, irmãos, esse ministério de Espírito e vida, ele não pode parar. Ele precisa estar avançando. Tudo coopera, né? O mundo e Satanás e tantas outras coisas, eles querem fazer parar isso há anos, há décadas, há eras, mas ele não consegue, ele nunca vai conseguir. Pelo contrário, o povo de Deus sempre vai estar avançando. E eu quero estar avançando juntamente com cada um de vocês. Senhor Jesus, essa é a nossa esperança. Então, eu queria falar rapidamente sobre 2 Coríntios 3,17. Ele fala: o Senhor é o Espírito. Repita comigo: o Senhor é o Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Irmãos, na sua casa, nós não estamos reunindo no nosso local de reunião, nós não estamos tendo as nossas reuniões presenciais, mas na sua casa, você precisa dar liberdade ao Espírito. Porque se você não dá liberdade ao Espírito, o inimigo ele vai querer ter liberdade na sua casa. Ele vai querer ter aqueles quartos onde só ele fica, só ele tem o controle. Mas quando você dá liberdade no seu espírito, o quarto é escancarado. E Deus entra ali. E Deus cuida de você, cuida da sua família. Deus muda toda a nossa situação. Por um lado, esse acontecimento também foi para nós refletirmos, para nós podermos ter essa percepção de que nós precisamos avançar, de que nós precisamos dar liberdade ao Espírito. Ó Senhor Jesus! Então, irmão, só recapturando aqui, essa linha ministerial, ela começou com o Senhor Jesus, mas ela não somente ficou com o Senhor Jesus, mas ela avançou também com os apóstolos, e agora nós vimos que ela alcançou o apóstolo Paulo,
E Paulo, irmão, poxa, que ministério maravilhoso. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, irmãos, dá dor no nosso coração, alegria, mas não tristeza, não é tristeza. É saber o quanto nós precisamos ainda avançar. Porque o ministro, ele ministra Cristo. E esse Cristo que ele ministra é um Cristo que é dentro de uma experiência. Não é uma coisa superficial, irmãos. Não é um viver assim, desatencioso, um viver onde você fala o que quer, faz o que quer, posta o que quer. Não, mas é um viver concentrado na pessoa do Senhor. Um viver que você é guiado, um viver que você é conduzido, um viver que você desfruta, um viver pleno na presença de Deus. Então, o que acontece? Para que haja isso, precisa haver um quebrantamento, irmãos, porque nós temos uma casca muito dura, é muito forte a nossa casca, e nem nós sabemos. Às vezes nós somos pegos ainda de surpresa, e vamos ser pegos de surpresa ainda, por muitas coisas que ainda nos fazem perceber que, na maioria das vezes, nós não liberamos o nosso espírito. E por que isso? Porque a influência das coisas, né, atinge as nossas emoções e nós não conseguimos perceber isso. E até mesmo o que falamos no Senhor, o que oramos ao Senhor, sai muita mistura de nós mesmos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as coisas que estão acontecendo. E, na verdade, o Senhor não queria nada disso. Mas para você descobrir isso, a casca precisa ser quebrada para que a vida possa fluir. E quando a vida flui, é Deus fluindo em você. Aí Deus tem um controle, aí Deus tem um domínio, aí Deus realmente está te conduzindo. Então é isso que acontecia com o apóstolo Paulo. Eu queria adiantar para os irmãos, e 2 Coríntios, né? O irmão César leu no sábado, no primeiro sábado que nós iniciamos, aqui ainda do alimento, a última mensagem do alimento diário, e ele mostrou que a vida de Paulo ali, dentro desse ministério, não era fácil, irmãos. E o que acontece? Nós hoje, como ministros, precisamos perceber que, como que eu nunca tive uma dor de dente, eu posso ajudar alguém com dor de dente, se eu nunca passei por essa experiência. Porque eu queria que os irmãos entendessem, não é que eu quero passar para poder, mas as experiências que temos de sofrimento, veja o tamanho desse ministério do apóstolo Paulo, foi gigantesco o ministério do apóstolo Paulo, mas também foi gigantesco o sofrimento dele. Paulo até mesmo, né, teve um desses lugares que ele foi dado como morto, jogado para fora da cidade. Depois ele levantou e continuou, irmãos. Quando você pensa nisso, nós precisamos ver que realmente para ser formado o ministro, ele precisa experienciar Cristo. Então aqui quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até mesmo da própria vida. Irmãos, que sofrimento é esse que você se desespera até mesmo da própria vida? Realmente, não era um sofrimento qualquer. Mas o ponto que eu queria deixar entendido para os irmãos era que esse sofrimento era por quê? Era pela sua empresa, que está fechada, que você não está tendo renda. Era porque a empregada não está indo mais na sua casa fazer a faxina. Era porque esse sofrimento, irmãos, esse sofrimento era pelas coisas do Senhor. Esse sofrimento era pelo reino, pelo galardão, para que o evangelho alcançasse as pessoas. Paulo, ele levantou muitas igrejas, irmãos. Muitas igrejas foram levantadas. Não somente igrejas foram levantadas, mas ele escreveu epístolas maravilhosas. Epístola que quando você lê como uma dessas aqui, você se derrete, dá vontade de chorar, de correr, porque realmente o ministro, o verdadeiro ministro da nova aliança,
E continuando aqui no versículo 9, ele, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Meu Deus do céu. Irmãos, isso aqui no grego, você fica apavorado de saber o significado. A sentença de morte aqui é a resposta da morte. Então não tinha mais alternativa, não tinha como ir para lá ou para cá. Não, já foi decretado a resposta de morte para você. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, o que mais impressiona aqui, que quando ele teve essa sentença e quando teve essa resposta de morte, não tinha mais jeito, não adiantava olhar para os lados, não adiantava olhar para cima, para baixo, não tinha jeito, estava decretado. Mas uma coisa que eu ganhei demais, irmãos, que ele tinha uma consciência, e na sua consciência ele não se enganava. Ou seja, ele mesmo fala que a consciência dele não acusava de quê, irmãos? Que mesmo nessa situação, ele não procurou o plano B, como a gente às vezes faz. Ele não procurou o plano C, o plano D. Às vezes nós procuramos o alfabeto todo para poder se sair de situações. Mas Paulo, a consciência dele não acusava. Ele não procurou um pistolão, ele não procurou ninguém que pudesse tirar ele daquela situação, a não ser o Deus da ressurreição. Então, por isso que é um aprendizado para nós, como ministros da nova aliança, nós precisamos confiar em Deus. Nós somos ministros e esses ministros estão sendo aperfeiçoados. E para ser aperfeiçoado, precisa haver o quebrantamento. Daí, quando vem o sofrimento, você fica procurando A, você fica procurando B, você fica procurando tentar sair daquilo, tentar encontrar meios para poder se livrar. Mas a primeira pessoa, irmãos, que você precisa confiar é no Senhor. Paulo, ele foi treinado a isso, a não confiar em si mesmo. Veja o perigo que é, irmãos. Muitos irmãos no passado, bons irmãos, que tinha tudo para dar certo assim, para avançar, para ajudar a igreja a ser edificada. Em determinado tempo da sua vida, ele passou a confiar em si mesmo. E daí botou tudo a perder. Então, o fracasso para nós, ministros da nova aliança, é quando nós passamos a confiar em nós mesmos. É quando nós passamos a valorizar a nós mesmos de uma maneira acima. Então, a Bíblia diz que não penseis assim. Nós não devemos pensar além do que convém. É claro que quando você vê o homem, ele é muito importante no plano de Deus. Deus valoriza o homem. Nós também não podemos nos desvalorizar, mas também não podemos pensar acima, né? Acima, nós precisamos realmente estar sendo conduzido pelo Senhor, estar sendo direcionado pelo Senhor. Então, para adiantar, o ministro, ele não confia em si mesmo, na sua própria capacidade, mas ele confia em Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Paulo ele foi avançando e tal, e essa palavra, como eu falei, todas essas epístolas de Paulo, elas eram inspiradas pelo Espírito. Ela não era algo de si mesmo, que ele fazia por conta própria, não. Existia a inspiração do Espírito. O Espírito tinha liberdade em Paulo. Paulo era a pessoa que negava a si mesmo. E Pedro, irmãos, impressionante, né? Quando você vê, Pedro também, ele reforçou ali o que Paulo havia dito, ele recomendou e tal. E nós podemos até ler aqui no capítulo, segundo a Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, na verdade, o que eu quero dizer aqui é que, mesmo Pedro, ele recomendando os escritos de Paulo, alguns achavam difícil. Na verdade, irmãos, realmente, tudo que você lê na mente,
tudo que você lê para adquirir conhecimento, é difícil de entender, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Não é de qualquer maneira, não. Por isso que todo o tempo, né, a gente tem visto que nós precisamos valorizar a palavra profética, a palavra do dia a dia, a palavra que você rumina, que você senta ali na sua cadeira logo pela manhã e você ora a ler aquele versículo. Isso alimenta nós de uma maneira grandiosa. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, o que acontece? Pedro, ele fala aqui, ó, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui, irmãos, começou a haver muitas divisões e tal, porque a palavra de Deus, ela não é para ser lida, para adquirir conhecimento, para discutir conhecimento, né? Mas o que eu quero falar aqui, deixar claro para todos nós, que somos a igreja dos primogênitos, é que nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O Senhor é o nosso pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná, Ele é a árvore da vida. A Bíblia é comestível, irmãos. A palavra é comestível, nós precisamos comer. Mas também a Bíblia mostra que se você ler sem o Espírito, é a mesma coisa do trem sem o trilho. Não vai para lugar nenhum. Existe o trem e existe o trilho. A Bíblia e o Espírito. Então nós precisamos das duas coisas juntos. Nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos do Espírito exercitado, para ter discernimento da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então aqui, Efésios 1:18 é maravilhoso, né? Que ele fala, iluminado os olhos do nosso coração. Nós precisamos não só entender, mas precisamos estar com o coração iluminado para desfrutar do Senhor. Então, Paulo foi martirizado, irmãos. E aí, acabou o ministério? Parou tudo aí? Não. Pelo contrário, começou firme e forte com o apóstolo João. Então, João, ele prosseguiu levando esse ministério de espírito e vida. E hoje nós estamos nesse ministério, o ministério de espírito e vida. Ó Senhor Jesus, não só de vida, mas de espírito, não só de espírito, mas de vida. E é isso que nós precisamos ministrar para as pessoas. É isso que nós estamos ministrando para você, mas também que você ministra para nós. Então, todos nós podemos ser ministros, não é para uma classe, não é para um grupo de pessoas, mas todos nós podemos ser os ministros da nova aliança. Porque uma coisa maravilhosa aconteceu conosco, irmãos. Nós fomos escolhidos para estarem na igreja dos primogênitos. Então, aqui, nós sabemos daquela história, né, que em Mateus, tal, quando o Senhor estava ali, Pedro e João vinham, e tal, e Pedro se preocupando, falou, e quanto a este? O Senhor falou o quê? Se eu quero que ele permaneça, que te importa? Então, isso se retrata aqui ao ministério, não à pessoa em si de João, que depois João, ele dormiu no Senhor, mas ao seu ministério, e esse ministério que nós temos hoje. Então, irmãos, esse ministério não vai parar, ele vai continuar. Então, o que acontece? Dali em diante, o Senhor começou a se expandir por meio do apóstolo João. E o encargo de João, quando foi para Éfeso, foi justamente, ele reforçou o que Paulo havia dito ali. Então, irmãos, veja a sequência, né? Eles não procuram os seus interesses, resolver se propagar, né? Fazer as coisas, depois falar para todo mundo que foi ele que fez. Não. Aqui o que era importante era o ministério. E esse ministério vinha do Senhor Jesus. É o ministério da nova aliança, que foi adquirido por meio do sangue de Cristo. Então, o que acontece? Aqui, eles iam seguindo adiante dentro desse ministério. E isso é uma advertência para nós. Então, irmãos, uma coisa maravilhosa, um versículo maravilhoso, que eu quero ler com os irmãos. Vamos abrir 3 João, capítulo 1, versículo 4.
3 João 1,4, João fala algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus, ele fala, não tenho maior alegria do que esta. Não tenho maior alegria do que esta. A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta. A de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ó Senhor Jesus, isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. Que verdade é essa? Essa verdade é Cristo. E Deus se alegra quando você vive em Cristo. Quando você dá testemunha do Filho de Deus. Então, isso também é a característica de um ministro da nova aliança. Ele se alegra quando ele vê os irmãos andando na verdade. Né? Quando ele vê os irmãos desfrutando na verdade. Isso que precisa ter em nós é esse coração. Não, ninguém querendo puxar o tapete de ninguém. Ninguém querendo ser mais do que ninguém. Ninguém querendo ser privilegiado e tal. Não, irmãos. Nosso interesse é com relação ao reino. A Bíblia está mostrando isso. Não adianta a gente andar na contramão. Nós precisamos andar juntos, andar firmes, com um único propósito. E graças a Deus, a palavra do Senhor, essas epístolas que nós temos ouvido, ela tem nos encorajado. Mas muitos acham os escritos de João uma coisa bem simples, né? Até mesmo recomenda para novos cristãos. Irmãos, vocês é testemunha do que aconteceu no semestre passado, ao desfrutar o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. Irmãos, era para enlouquecer ali. Você vê a unidade do Pai e do Filho nos chamando para perto deles, para essa comunhão com eles, nos incluindo. Irmãos, que maravilha, irmãos. O Senhor falando ao Pai dos filhos que deste. Aqui, irmãos, isso é algo grandioso. É por meio somente da revelação da palavra. E graças a Deus, Deus tem nos revelado na vida da igreja, através dos profetas. Nós temos recebido essa revelação, ó Senhor Jesus, através da palavra profética. Senhor Jesus, Deus quer produzir ministro, porque o seu foco é o reino. Ó Senhor Jesus, é o galardão, irmãos. Então, precisa dos ministros. E mais uma vez eu encorajo, todos nós somos ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus, e hoje nós somos a igreja dos primogênitos. Irmãos, essa mensagem de hoje, do alimento diário dessa semana, é algo extraordinário. Porque eu mesmo nunca tinha visto dessa forma. Até mesmo na conferência, o irmão ele estava meio que assim, energizado. Ele estava, porque essa ligação com Hebreus é algo muito profundo, irmãos, porque mostra, revela o mistério da primogenitura, né? Revela que a primogenitura não é algo simples, mas é muito profunda. A primogenitura é algo muito, muito forte, irmãos. Então nós vamos entrar agora nesse título, a Igreja dos Primogênitos. Ó Senhor Jesus, eu queria só que você falasse aí, que você é a igreja dos primogênitos, que você faz parte da igreja dos primogênitos. E depois nós vamos ler mais um pouco aqui, aí você vai ficar muito alegre, irmãos, porque você foi escolhido para fazer parte da igreja dos primogênitos. Senhor Jesus, eu creio que vale a pena a gente ler Hebreus, capítulo 12, o versículo 16 e o versículo 17. Ó Senhor Jesus, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queria ler novamente, irmãos, e nós vamos falar um pouco mais deles, e vocês vão ver a importância desse versículo para nós hoje, que somos, que estamos, que vivemos, né, nessa era. O quão é importante a primogenitura. Vamos ler novamente. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú,
o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, como a igreja dos primogênitos, irmãos, todos nós nascemos com esse direito em nossas mãos. Por termos nascido na vida da igreja, por estarmos na vida da igreja, nós temos esse direito em nossas mãos. Mas o que precisa estar de alerta para nós, o que precisa ser advertido para nós, é que mesmo você sendo escolhido, mesmo você estando na igreja dos primogênitos, há um grande risco e perigo de você perder o direito à primogenitura. Irmãos, a primogenitura é algo grandioso. Ó Senhor Jesus. Então, nesses dias do alimento diário, teve um versículo que ele fala, né, de João, 1 João, capítulo 2,16. A gente podemos ler João, capítulo 2, 16. Senhor Jesus, terceira epístola de João, capítulo 2, Senhor Jesus, o versículo 16. O 1 João, capítulo 2, versículo 16, ele fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui, irmãos, mostra que algo tenta roubar-nos o nosso direito de primogenitura. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Então, muitas coisas são colocadas diante de nós, mas nós, como os ministros da nova aliança, quando nós valorizamos a palavra de Deus, essas coisas se tornam pequenas e insignificantes e criam distância de nós. Mas quando nós não estamos no Espírito, elas vêm e ficam dando volta ao nosso redor. E é perigoso para nós. Então vamos falar um pouco sobre a primogenitura e depois nós vamos voltar de novo nesse versículo aqui. Senhor Jesus. Então, irmãos, a história, quando nós falamos da primogenitura, né, a gente vê que no meio do povo de Deus, o primeiro filho, ele herdava as bênçãos do pai. E não somente as bênçãos do pai, mas também tudo que o pai possuía. Ele herdava a terra, né? Ele herdava ali tudo que o pai possuía. E também quando falamos em primogenitura, não tem jeito de nos lembrar da história mais famosa, né, que é a de Esaú e Jacó. E isso também é de suma importância para nós, para a aplicação dentro dessa palavra, dentro desse título, a igreja dos primogênitos. Por quê? Porque Esaú, ele nasceu primeiro, então por ter nascido primeiro, ele tinha direito à primogenitura. Ele tinha direito às bênçãos do pai, né? Não só as bênçãos do pai, mas a terra. Ele tinha direito à terra. E quando eu falo a terra, não estou falando simplesmente ali onde ele morava, mas a boa terra de Canaã. Senhor Jesus. E também ele não só ele tinha direito de herdar a terra, né? Mas é como fala, é o sacerdócio, a realeza e a boa terra. Senhor Jesus. Então, Esaú, ele tinha todos esses direitos, irmãos, por ele ser o primogênito. Senhor Jesus, por ele ser o primeiro filho. Senhor Jesus. Mas o que acontece? Nós vimos que ali, ainda no ventre da mãe, né, de Rebeca, havia uma luta, né? Vamos acompanhar através de Gênesis, capítulo 25.
Ó Senhor Jesus, Gênesis 25, a partir do... não vamos ler agora, mas daqui a pouco a gente lê. Então, dentro já do ventre da mãe, eles travavam uma luta, era um fight pesado, era como se fosse no UFC, porque quando uma mulher está grávida, uma mãe está grávida, ela tem o maior prazer de chamar o pai, né? Para ver o menininho batendo aqui as perninhas, aqui, bate do outro lado e tal, em alguns horários. Mas, irmãos, era uma luta intensa que ela estava desesperada. Então, veja a importância do que é a primogenitura, né? Eu acho que já começou dentro do ventre de Rebeca. Mas o que aconteceu? Ela não está aguentando mais, ela fez uma oração. Ela fez uma oração ao Senhor. Aqui em Gênesis 25, no capítulo 22, no versículo 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Então, irmãos, olha a resposta do Senhor. Isso aqui é muito importante, a gente prestar muita atenção agora nos detalhes, porque vai nos revelar algo precioso. Por quê? Porque no 23, mesmo declara, que mesmo Esaú nascendo primeiro, sendo o primogênito, tendo o direito, Deus, irmãos, já havia feito a escolha dele. Então no 23 ele fala, respondeu-lhe o Senhor. Quem é que respondeu? O Senhor. 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, o mais velho, que era o primeiro filho, Esaú, serviria ao filho mais jovem, que era Jacó. Então, por que disso, irmãos? Por que disso? Isso mostra que a primogenitura espiritual é dos escolhidos e não dos chamados. A primogenitura é dos escolhidos e não dos chamados. Então isso quer dizer o quê, irmãos? Que todos nós fomos escolhidos. Ó Senhor Jesus, para fazermos parte da igreja dos primogênitos. Então, Mateus, né, até tem um versículo, capítulo 22 de Mateus 14, que ele fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas isso tudo, irmãos, é por quê? Por conta da primogenitura. Porque precisamos valorizar a primogenitura. Embora nós, na vida da igreja, nós temos a primogenitura, ela pode ser perdida. Nós podemos perder a primogenitura. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele não quer que nós percamos a primogenitura. Mas todos os dias, irmãos, há uma luta, uma batalha para nós nos mantermos fiéis ao Senhor, para nós guardarmos o direito de primogenitura. Senhor Jesus. Então, irmãos, por outro lado, a gente precisa ver algo interessante, né? Não só porque Deus nos escolheu, nós podemos ficar alheio assim, folgado, né? Como fala, entrando na porta larga, sempre querendo os privilégios, né, e tal. Mas a gente precisa ver que mesmo nós sendo escolhido por Deus, a nossa postura, ela conta muito nisso aí. A nossa atitude como os primogênitos conta muito. Então foi exatamente o que contou ali com Jacó. Jacó amava a primogenitura. Mas Esaú, irmãos, de uma maneira displicente, de uma maneira tola, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Então, quando a gente leu 1 João, capítulo 2,16, ele fala da concupiscência da carne. Essa concupiscência da carne é você dar vazão à carne.
né, que seja fome para comer, ou tantas outras coisas negativas que tem, mas você não suportar por um período ali aquilo, e você desprezar dano, uma coisa tão valiosa que custou para ele o reino, custou para ele o galardão. Então hoje, irmãos, muitas vezes nós trocamos o Senhor por tantas coisinhas, por tantas bobagens, e também tem a concupiscência dos olhos, que é a soberba que é a parte da nossa vida da alma, né? A partir disso aí, por isso que tanto é falado de negar a vida da alma, que é essa vida independente que nós adquirimos através do pecado, mas que às vezes muitas pessoas ignoram isso, não está mais nisso aí, nós estamos aqui e tal. Mas, irmãos, todo o tempo, o ministro da nova aliança, ele precisa negar a vida da alma. Ele precisa sair fora dessa parte mundana, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Vida é a alta exaltação das coisas materiais, você valoriza, você exalta as coisas materiais de uma maneira grandiosa. Irmãos, a única coisa que nós, como a igreja dos primogênitos, precisamos valorizar, exaltar e agradecer ao Senhor é a escolha de Deus. Deus nos escolheu para fazermos parte da igreja dos primogênitos, porque o alvo de Deus, a meta de Deus é nos dar o reino. Ó Senhor Jesus! Então, por isso, irmãos, que aqui é muito importante, porque quando fala, né, Romanos fala que Deus ele é cheio de misericórdia, né? O Senhor, ele é cheio de misericórdia. Então, Romanos, capítulo 9, versículo 16, ele fala assim: pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então isso mostra, irmãos, que Deus é cheio de misericórdia. Mas ainda Deus sendo cheio de misericórdia, por causa do nosso ser tão caído, né, tão complicado, Ele é cheio de misericórdia. Mas ainda assim, irmãos, nós precisamos ter uma postura adequada. Nós precisamos valorizar o nosso direito de primogenitura. Por quê? Porque é a partir desse direito de primogenitura que nós vamos herdar o reino. Então eu queria só lembrar para os irmãos, e a gente queria, para fechar essa parte aqui, eu queria voltar novamente aqui em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 16, só para a gente concluir aqui, ele concluir essa parte aqui, ele fala aqui, capítulo 16, né? Nem haja algum impuro ou profano, está vendo aí? Então, se você pega o capítulo se você pega Romanos 9,16, você vê as muitas misericórdias do Senhor ali para nós, os seus filhos, mas aqui em Hebreus, ele fala, não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então isso mostra, irmãos, que a nossa atitude vale muito, conta muito, com relação a guardarmos a nossa primogenitura. Senhor Jesus, e continuamos aqui, esse versículo 17 é algo assim, triste, por quê? Porque ele fala, versículo 17, vamos ler. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então essa parte final aqui dá uma dorzinha em nós, que ele fala, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele chegou a se arrepender, irmãos. Mas o que acontece? Havia base para ele se arrepender? Poderia até haver base para ele ter se arrependido. Mas o arrependimento não tinha base para inverter a situação. Ele havia perdido o direito de primogenitura, ele havia perdido a bênção. Então não tinha como reverter isso. Então isso nos lembra a questão do reino, irmãos. Naquele dia, se hoje nós não aproveitamos, nós não, vem essas coisas, nós estamos numa situação difícil, Esse trem apareceu assim, causou e tal, mas isso aí, irmãos, para quem tem a vida de Deus, a gente nem lembra disso, a gente precisa focar no reino,
focar na comunhão, nas experiências com o Senhor. Então, o que acontece? Aqui nós vemos que ele não achou base. Assim como ali na hora, no reino, irmãos, não adianta, no tribunal de Cristo, né, não adianta a gente chegar ali e querer que o Senhor, que a situação seja revertida. Precisa ser revertida hoje. Hoje é o dia de nós sermos aperfeiçoados como os ministros da nova aliança. De que maneira? Valorizando o nosso direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus. Então, o que Apocalipse diz, né? Apocalipse capítulo 3, isso aqui vale a pena a gente ler também. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ele fala algo maravilhoso. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui, irmãos, na igreja, nós já recebemos a coroa. Ou seja, né, aqui Apocalipse é um livro que já aconteceu, então ele fala, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém está tentando tomar a tua coroa, irmãos. Você precisa conservar. Mas a maneira que você precisa conservar é por meio da oração, é por meio do viver no Espírito, é por meio de considerar a palavra de Deus, é por meio de ter experiências com o Senhor, experiências no seu viver. Nada superficial vai muito longe. Precisa quebrar a casca, precisa quebrar essa casca dura que nós somos, para que a vida possa ser liberada. Ó Senhor Jesus! Então, o Apocalipse, ele mostra isso, irmãos. Muitas coisas é colocado à nossa frente, né? Muitos pratos de lentilhas. E aqui tem um ponto interessante que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos, que está também em Gênesis 25. Nós sabemos disso, né? Abraão, ele teve muitos filhos, né? Abraão teve muitos filhos. Mas, irmãos, desses filhos, quem foi que herdou a bênção? Quem foi que herdou as coisas de Abraão? Então vamos ler para a gente poder entender. No capítulo 25, versículo 5, ele fala, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, no versículo 6, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida o separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Irmãos, nós estamos na igreja dos primogênitos, não é na igreja dos presentes. Às vezes você quer um carro, às vezes você quer a conclusão dos seus estudos, às vezes você quer um bom casamento. Tudo isso realmente não estou criticando, mas a prioridade é Deus. A prioridade é o reino. Se você tiver isso, é o segredo, irmãos. Se você tiver isso, as coisas vão acontecer. E Deus, de uma maneira maravilhosa, Ele vai mover as coisas para que tudo vai chegando pouco a pouco até você. Não precisa você, por conta disso, perder o seu direito de primogenitura. Então, nós estamos na igreja dos primogênitos, não é na igreja dos presentes. Eu quero um carro, eu quero uma formatura, eu quero um casamento, eu quero. Irmãos, eu quero privilégio, eu quero isso, eu quero ser bajulado, eu quero aquilo. Irmãos, isso vai acabar com você. Você já foi escolhido por Deus, para viver hoje como a igreja dos primogênitos. Então, irmãos, essa era vai ser fechada. Não se engane, olha a estabilidade, não adianta você confiar em nada aqui. A nossa confiança está no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus! É isso que nós precisamos, irmãos, cada um de nós. A igreja também é coletiva, não é individualista, não é poucas pessoas ali, a igreja é grandiosa, são vários irmãos. Eu queria adiantar aqui para concluir. Então, irmãos, o que os filhos de Abraão ganhou, os outros filhos? Isaque herdou as bênçãos, mas os outros ganhou o quê? Ganhou bola, ganhou chiclete, ganhou massa
de modelar, ganhou Ben 10, aquele brinquedinho Ben 10, ganhou aquele que é do tempo de, não sei quem, assim, alguns irmãos da igreja que sopra, se enrola e volta, ganhou bola, ganhou presentes, irmãos. Você quer hoje estar na vida da igreja para ganhar presentes? Ou você quer estar na vida da igreja para ganhar o reino, para ganhar o galardão, para reinar com o Senhor? Irmãos, é algo incomparável, não se compara. Dói no nosso coração quando a gente vê a atitude de Esaú, mas a gente precisa ver, irmão, porque na nossa experiência, quantas vezes a gente trocou o Senhor por coisas, por programações, por coisinhas poucas. Às vezes você está numa reunião até mais tarde, e as irmãs estão cozinhando na cozinha, passa o horário, você fica inconformado porque não deixaram a sua comida. Mas já tem outros irmãos que você ganha muito, né? Para ele é como se não fosse nada. Porque ele valoriza primeiro a comida espiritual. O Senhor Jesus fez isso, né? O Senhor valorizava a comida espiritual. Nós precisamos estar alimentados espiritualmente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para concluir, eu queria rapidamente só mostrar um ponto interessante que a gente precisa ter como os ministros da nova aliança. É só Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, irmãos. Essa passagem aqui é interessantíssima. 22 e 23. Muitos, não é poucos, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. É como se estivesse invocando aqui o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, eu queria que vocês somente gravassem esse ponto, né? Eu quero deixar com vocês essa palavra. Quando Jesus fala aqui no 23, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, aqui, essa palavra, não vos conheci. Eu queria agora, eu queria ler com vocês o capítulo 1 e o versículo, o capítulo 1 de Mateus, o versículo 24, só para a gente juntar esses dois e fechar o pacote. O capítulo 1, 24, ele fala, despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Aí no 25 ele fala, contudo, não conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome Jesus. Então eu vou explicar isso aqui, que é algo maravilhoso. Irmãos, aqui no 7, 22, 23, aqui, aquelas pessoas chegaram ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, Senhor e tal. Então a resposta do Senhor foi, não vos conheço. Né? Não vos conheço. O que eu queria falar? Eles mesmos, até nós podemos falar, por que o Senhor falou, não conheço? O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, como é que o Senhor não conhecia? E eles eram cristãos. Porque esse conhecer aqui, irmãos, no grego, é um conhecer íntimo. Então hoje, como os filhos primogênitos, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Como é que você é um ministro da nova aliança? Você não tem intimidade com o Senhor. Você não tem comunhão com o Senhor. Você não ouve o Senhor. Você não se alegra com o Senhor. Então, esse conhecimento aqui é um conhecimento íntimo. Por isso que ele está ligado aqui com Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25, porque ali que José, ele fala, né, que durante aquele período ele não conheceu ela. Ou seja, é um conhecimento íntimo ali. Ele está falando de algo íntimo. Então, irmãos, para nós hoje, o que precisamos?
como ministro da Nova Aliança, como a igreja dos primogênitos, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Porque naquele dia, se nós não temos intimidade hoje, não adianta querer ter intimidade naquele dia, né? Não adianta, naquele dia nós não vamos ter oportunidade, como aconteceu com Esaú. Ele não pôde reverter a situação, como aconteceu com as 10 virgens, as 5 virgens, as prudentes, as nécias, não teve como. Tudo, irmãos, é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia de nos arrepender. Hoje é o dia de tratar com as coisas negativas. Hoje é o dia de buscar amar o Senhor, de buscar estar com os irmãos, de desfrutar com os irmãos. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria que vocês comentassem, né? É muito rico ali, os irmãos vão comentando, a gente vai vendo o sentimento dos irmãos, e os irmãos pode ir comentando o que você ganhou, o que você desfrutou dessa palavra. E eu queria também outra coisa, eu queria deixar um hino para você cantar aí com a sua casa, com a sua família, porque geralmente as nossas reuniões inicia com oração, depois a gente canta um hino, e vai abrindo, e eu queria deixar um hino que mexe comigo demais, irmãos. É aquele hino, Atado à Vide Estou. Atado à Vide, na verdade, né? O C19. Atado à vide estou, quão doce o fruto seu, é Cristo o meu gozo e prazer. Minhas vestes já lavou, justificou-me Deus, da vide só resta comer. Tolice é fugir, da vide me afastar, se longe provo só o que é vão. Mas se desfruto aqui, meus olhos vão brilhar e brancos meus dentes serão. Oh, que descanso sem igual, só desse fruto vou comer. Ser restringido assim é bênção para mim. Na vide permanecer. Senhor, a vide és, se permaneço em ti irei crescer mais e mais. As bodas do meu rei, prossigo eu aqui, bordando as vestes nupciais. E no milênio então, os inimigos teus serão pois reduzidos a pó. Com cetro e bastão, na terra e nos céus, em paz reinará Siló. Até voltares, ó Senhor, só desse fruto vou comer. Ser restringido assim é bênção para mim. Na vide permanecer.
minha vide